Você quer escrever o seu primeiro livro e não sabe por onde começar? Vem comigo que eu separei 17 ideias para você escrever o seu primeiro livro. Fala, futuro leitor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar para vocês 17 ideias para você escrever o seu primeiro livro. Então, já deixa seu like e vamos para a primeira dica. Dica número 1, troca de corpos. Você assistiu aquele filme que a Sessão da Tarde batizou de Sexta-feira Muito Louca? É aquele filme onde a mãe troca de corpo com uma filha e gera uma confusão danada. A gente tem a nossa versão brasileira, que é Se Fosse Você 1 e Se Fosse Você 2, que é muito engraçado e muito legal também. Mas você pode pegar essa ideia e fazer com qualquer coisa. Por exemplo, a troca de corpo de uma pessoa pobre com uma pessoa rica. A troca de corpo de uma irmã com um irmão. A troca de corpo de um pai com a filha. Gente, tem N possibilidades para você fazer essa troca de corpo. Dica número 2, um mundo totalmente novo. Gente, para escrever seu primeiro livro, eu super recomendo você fazer um mundo novo, porque vai vir tudo da sua cabeça. Você vai inventar como é que são as casas, como é que são os costumes, como é que é o dinheiro, você vai inventar tudo daquele lugar. O meu livro, Comunidade Gama, que foi o primeiro livro que eu publiquei, eu inventei tudo. E meu outro livro também, O Poder do Bronze, eu inventei praticamente tudo, mas eles passam no Brasil, só que numa época diferente. E aí o dinheiro lá se chama Álvaros, por causa de um dos governantes da época. Então, você pode inventar qualquer coisa no seu mundo novo. Então, eu super recomendo você fazer o seu primeiro livro com essa ideia do mundo novo, porque você vai usar apenas sua criatividade. Ideia número 3. O presidente ou vice-presidente. Se você gosta daquela pegada 50 tons de cinza, dá pra você fazer algo um pouco diferente, que é você brincar com hierarquias, mas relacionando, por exemplo, a presidente, vice-presidente, de qualquer instituição, dá pra você fazer essa brincadeirinha sem ser o CEO e a secretária, tá bom? Dá pra você fazer, sabe o que também? Trocar os papéis. O CEO ser uma mulher. Olha só que legal. Ideia número 4, uma competição. Se você dá uma vasculhada na Netflix, você vai ver que tem vários filmes falando de competições. Competição de dança, competição de ginástica, competição de qualquer coisa. Até de líderes tem, né? Então, você pode fazer essa mesma pegada. Você pega, sei lá, você gosta de futebol, você gosta de futebol, faz um livro baseado nessa competição e coloca umas tramas, coloca umas rixas, que vai ficar bem bacana e você vai falar de uma coisa que você conhece e você domina. Dica número 5, o turista. Essa dica é bem bacana. Se você já viajou pra fora, com certeza você foi turista em algum lugar. Você não sabe como é que vai pra cá, se a rua vai pro outro lado, principalmente se for em outro país, é muito bacana. Então você pode fazer isso. O seu personagem principal pode ser um turista em um lugar, ou o seu personagem pode encontrar um turista. Essa é uma ideia muito bacana para você colocar em prática no seu primeiro livro. Ideia número 6, eleição. Ano que vem, em 2022, é eleição aqui no Brasil e você pode tratar desse tema de uma forma muito bacana no seu primeiro livro. Sem ser aqueles memes que vivem saindo quando é época de eleição, tá? Mas é você fazer uma história tipo Romeu e Julieta. O seu personagem principal, por exemplo, é o candidato da direita e a sua outra personagem é o candidato da esquerda. Ou então os filhos dele, dá pra fazer uma coisa muito bacana, viu? Anota aí, se você não pegou o papel e a caneta ainda, anota essas ideias. Então volta no vídeo e começa a anotar, beleza? Ideia número 7, ele é suspeito. Se você gosta de filme de drama, ou se você já assistiu algum filme de drama na vida, você provavelmente já percebeu que o filme de drama sempre é baseado nessa questão do suspeito. Sempre é suspeito de alguma coisa. E aí, a pessoa vai investigando ou vai acontecendo outras coisas até ela comprovar que aconteceu ou não aquilo que ela estava suspeitando. Você pode fazer isso no seu livro, basear tudo numa suspeita e no final revelar se funciona ou não. Ideia número 8, amor desaparecido. Tem uma pegada muito legal do amor desaparecido que é assim: as pessoas se apaixonaram ou namoraram num tempo e depois de 5, 10, 15, 20 anos, eles se reencontraram. É uma ideia bacana para o seu primeiro livro porque é super simples de fazer e você vai fazer aquela pegada de reencontros, de lembranças e tudo mais. É muito tranquilo de você falar sobre isso no seu primeiro livro. Antes de eu ir para a nossa nona dica, eu quero te pedir um favorzinho muito simples. Dá like nesse vídeo, assim ele vai chegar para mais pessoas que precisam de ideias para escrever o seu primeiro livro. Se inscreve no canal também, porque toda semana tem vídeo novo para te falar sobre
escritores, dicas de escrita, leitura dinâmica, tem várias coisas aqui no canal, tá bom? Ideia número 8. O estranho. Como é que é ser o estranho? Provavelmente você já olhou aquela pessoa no ônibus, olhou aquela pessoa no metrô, se apaixonou e nunca mais viu aquela pessoa. Dá pra você fazer uma história sobre isso. Uma vez eu vi no Twitter uma menina que ficou louca num cara, acho que era no ônibus, tirou aquela foto assim meio escondida dele e botou no Twitter. O pessoal do Twitter se juntou e encontrou esse menino e eles conversaram. Eu não sei como é que acabou, se eles começaram a namorar ou não, mas eu achei super bacana isso. E é uma ideia super simples e prática de você desenvolver no seu primeiro livro. Ideia número 10, o romance sobrenatural. Eu sei que é um clichê, mas clichê não necessariamente significa que é ruim. Você só precisa ver outros ângulos para você abordar. O sobrenatural é você falar sobre bruxos, fadas, lobisomens, tudo isso e criar uma nova história. Só tenta pegar um gancho que não seja tão óbvio, porque assim você consegue conquistar o seu leitor. Ideia número 11, Bonnie e Clyde. Se você já viu La Casa de Papel, vai entender o que eu tô falando. Bonnie e Clyde foi um casal que viveu há muitos anos atrás e eles faziam vários assaltos e roubaram várias pessoas. A ideia é você fazer um livro com a pegada onde você vai ser obrigado a torcer pelos ladrões, igual acontece na Casa de Papel? Exatamente. É um desafio, mas é um desafio muito bacana, porque a gente acaba pegando carinho, a gente acaba se identificando com algumas coisas daqueles personagens e acaba torcendo para eles. Ideia número 12, romance histórico. O romance histórico, ele é ótimo também para o seu primeiro livro, mas você precisa pesquisar bastante antes. Eu tô com um livro novo lá no Wattpad, onde ele se passa no século 17 e 18, e eu precisei pesquisar bastante antes de começar a escrever. E também durante a escrita, por exemplo, tinha uma cena lá que eu queria que ela ia tomar um banho. Olha só, uma coisa simples. E eu não sabia se naquela época como era o sabonete. Existia sabonete? As pessoas usavam sabonete? E aí eu tive que pesquisar. E aí eu descobri que eles tomam um banho, tomavam banho de 15 dias, quem dirá 5 vezes ao ano. Então, eu tive que pesquisar isso para colocar dentro da minha história e não fugir um pouco da questão da história. Então, se você quer fazer um romance histórico, pesquise bastante antes para você não se perder na linha de raciocínio e nem falar besteira, tá bom? Ideia número 13, viagem no tempo. Essa ideia ela é muito bacana, mas ela também precisa de você tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque você pode um pouco se perder na linha do tempo, que a linha do tempo é meio assim, né? Encontro e tudo mais. Se você assistiu Dark ou Outlander, os dois na Netflix, você vai entender o que eu tô te falando. Se você não prestar atenção, você se perde na linha de raciocínio de tudo. Então, se você quer escrever o seu primeiro livro sobre viagem no tempo, você precisa planejar bastante para você não se perder, beleza? Ideia 14, a sobrevivência. A ideia 14, ela é muito legal para você começar seu primeiro livro, porque você pode pegar várias teorias malucas. Por exemplo, do fim do mundo, sobre zumbi, sobre após o apocalipse, tudo isso. Você pega uma teoria maluca na internet e fala como é que foi depois de tudo aquilo aconteceu e foi de fato verdade. Dá pra você fazer diversas vertentes, diversas histórias e é um pouco mais fácil do que você escrever uma história, por exemplo, histórica, igual eu te falei. 15ª ideia, tradição. Você pode escrever seu primeiro livro falando de uma tradição. Tem um livro no Wattpad que eu não lembro o nome, mas eu amei muito. A autora não terminou ainda. Por que você fez isso comigo? O livro era maravilhoso. Onde ela falava sobre a cultura indiana. Gente, é muito bem escrito. Por quê? Eu acompanhei ela um pouco antes dos primeiros capítulos e ela falava, gente, eu pesquisei pra caramba. Falei com um monte de gente sobre a Índia. E aí você consegue ficar imerso naquela história. Então aqui também, se você for escrever seu primeiro livro sobre alguma tradição que você não conhece, você vai precisar pesquisar bastante. Se for uma tradição que você vive, vai ser super mais tranquilo, né? A gente tá chegando ao fim, mas eu não quero que você abandone esse vídeo porque eu tenho uma dica bônus pra você, tá bom? Então vamos lá. 16ª ideia é alienígenas. Gente, eu acho super legal essa ideia porque é muito raro as pessoas falarem foco em alienígenas. Eu jogo The Sims, se você me segue lá no Instagram, você sabe disso. E no meu The Sims, eu tenho uma expansão ao trabalho. Aí a minha Sim foi abduzida, porque ela é cientista. E aí ela voltou grávida. Eu achei isso, meu Deus do céu, que louco. Botaram uma sementinha dela lá, né? E nasceu um bebê, eu acabei ficando com o bebê. Da onde eu quero chegar nisso? Que você pode escrever uma história sobre alienígenas, mais ou menos nessa pegada, igual eu te falei.
Ou você pode escrever um romance entre um humano e um alienígena, ou alguma coisa que acontece lá e eles querem descobrir o que é aqui. Tem várias coisas que você pode falar sobre alienígenas se você gosta do assunto e quer abordar um pouco mais sobre esse universo. 17ª dica, folclore brasileiro. Gente, é maravilhoso o folclore brasileiro. A Netflix tem uma série muito bacana que lançou recentemente. Eu não terminei de assistir, mas ela é muito boa. E ela passa o folclore brasileiro. Eu não conheço nenhum livro, nenhuma fanfic, nada assim, que fale sobre o folclore brasileiro. Então eu acho que é uma ideia super legal para você colocar em prática. Se você conhece algum livro, coloque nos comentários porque eu quero conhecer também. E agora a super dica que eu te prometi. Eu separei para vocês 5 geradores de ideias. O que são geradores de ideias, Carol? Eles são uma ferramenta onde você coloca algumas informações e você vai dar um play lá e vai surgir ideias para você desenvolver algum livro ou alguma história. Então assim, não é para você plagiar, você pegar a ideia. É muito bacana, eu vou deixar aqui no final da descrição os links. Eles são em inglês, mas você pode usar o Google Tradutor para entender um pouco mais, tá bom? E se vocês gostarem muito, me fala aqui nos comentários que eu vou fazer vídeos separados te mostrando como usar esses geradores de ideias, tá bom? Então agora sim, o vídeo chegou ao fim. Se você não se inscreveu no canal, se você não deu like, faça isso agora pra gente mostrar pro mundo que ainda existem leitores e ainda existem escritores no Brasil. Manda esse vídeo também para aquele seu colega escritor, porque ele vai adorar saber que você tá dando de presente para ele 17 ideias para ele escrever seu livro. Combinado? Me segue lá no Instagram, @futuroleitor. Um beijão e até a próxima. Tchau!